de gratidão ao nosso Deus. Um culto de gratidão pela vida do nosso pastor Ismael, que completa mais um ano de vida. Eu fiquei observando que ele estava meio incomodado. Incomodado assim, o que vai acontecer, quem vai pregar. Mas pastor, 3 anos que está aqui, mas não é o dia do pastor, é mais um ano de vida. Os ministérios estão funcionando, pastor. Tem ministério que já está funcionando lá fora. Tudo que está acontecendo, os ministérios estão funcionando. Talvez você não esteja no controle, mas tudo aquilo que você ensinou está funcionando. Então esteja tranquilo. Talvez você não vai ser pego de surpresa. Surpresa talvez maior é da incumbência de eu trazer a palavra de Deus. Me ligaram durante a semana e foi rápido assim o convite da irmã Mariana. Pastor, tem como você trazer a mensagem? E eu já estava vindo de uma jornada cansada e a preocupação de estar em família. E ressalto o cuidado do pastor com a minha família, na minha ausência, quando muitas das vezes eu estou ausente em casa, mas pelo cuidado. E continuo dependendo desse auxílio, porque a minha esposa muitas das vezes, ela está guardada pelo Senhor, mas uma palavra de consolo, de incentivo é muito bom. Amém? E aí a Mariana convidou, de repente assim, eu já vou falar não. Foi rápido para pensar assim, mas eu falei, poxa, é o meu pastor. Eu tenho que falar algo, eu tenho que aceitar este convite. E ainda ela, por mais, ela deu o tema, de gratidão pela vida do pastor. Eu falei, gratidão pela vida do pastor. A igreja tem muito que agradecer, a minha vida, a minha família, temos muito que agradecer pela vida do pastor. E aí eu fui separando, lembrando alguns versículos. Na hora de imediato eu pensei no versículo que eu vou estar compartilhando com a igreja. Que eu vou estar compartilhando. Um dos versículos que eu pensei também foi esse. O Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Também tem uma palavra em Jeremias 29:11, que é para todo o povo, mas a gente pode destacar pela vida do nosso pastor Ismael. Porque Deus diz assim para você, pastor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, plano de dar a você esperança e um futuro. Amém? Também vem na minha mente o Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então isso é a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é gratidão a Deus, porque Ele que recebe a honra, a glória pela vida do pastor Ismael. E a preocupação dele de quem estaria pregando era que Jesus seja exaltado. Até agora você está vendo que Jesus está sendo exaltado? É Ele que deve ser exaltado. Essa é a preocupação do nosso pastor. Então não tem como separar a vida do Ismael de Matos do pastor Ismael de Matos. Não tem como separar. Vem junto, está grudado. Essa identidade está na vida dele. Não tem como. E essa semana eu encontrei, porque quando a gente é convidado, Senhor, fala, qual texto, o que falar. E em Resende estava eu, a Tânia, eu encontrei com um casal de amigos. E o marido, ele disse assim: Magela, vocês são os nossos pais na fé. Isso muito me alegrou ouvir isto. Talvez você já tenha ouvido isso.
Talvez você tenha direcionado alguém trazendo no altar do Senhor. Você orou, cuidou, caminhou com essa pessoa e veio essa palavra. E aí eu lembrei também da minha vizinha, que também foi ao Senhor através da minha família, em especial pela vida da Tânia. E no mesmo momento eu lembrei de um colega de trabalho, Francisco, lá no trabalho muitas vezes, quando eu iniciei na Michelin, eu tinha um apelido de velho, e até hoje muitas vezes me chama, e ele fala assim: velho, você não desistiu de mim, né? Então ele está hoje até no caminho de Deus, na presença de Deus, a sua família. E eu fiquei pensando, não é à toa que eu encontrei com esse casal, porque eu gostaria de compartilhar qual a finalidade dessas circunstâncias, dessa situação que me aconteceu. Lembrar que na vida do cristão Ismael, do crente Ismael, ele teve suas experiências iguais, assim, iguais que eu falo, de se alegrar com aquelas pessoas que aceitam a Jesus. Ele teve experiência que ele já compartilhou com a igreja, no Embaixadores do Rei, aonde ele cuidou de juniores, adolescentes. E você sabe o que é cuidar de juniores, né? Grande tarefa. Grande tarefa. E ele pôde ver na vida desses embaixadores do rei mudança. Em especial do Vinícius Pina. Ele falou aqui que se converteu quando criança, né? No embaixador do rei. E na instrumentalidade do pastor Ismael. E através desse embaixador do rei que se converteu, foi toda a sua família se rendeu aos pés do Senhor. Também deparou na vida do pastor Ismael, não é só, hoje ele tem o irmão Marcão, mas teve um outro Marcão no trabalho dele. O Espírito Santo me revelou. Aqui. A internet tem tudo, telefone, comunicação, pastor. Você fala mesmo, vamos, isso aqui é para bênção. É para bênção. Marcão, no trabalho, se voltou para o Senhor, estava desviado, através da vida do pastor Ismael. Então não tem como separar Ismael de Mato com o pastor Ismael de Matos. Isso é natural, e que seja natural na sua vida também, de cristão, na sua caminhada. E isso, todos nós vivemos isto. Pastor, quando ele falou com a Mariana, que Jesus seja exaltado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez a gente tenha preocupação, pastor, de falar isso, para Jesus ser exaltado, e não ter a coragem de falar: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. É porque muitas vezes a gente olha para a nossa limitação e: Senhor, eu não sou digno. Mas nós podemos, como Paulo fez. Paulo tinha suas falhas, mas ele pronunciou isto. Ele fez isso. E na caminhada do pastor Ismael, no passado, pessoas foram influenciadas. No presente, nós vimos, como igreja, nós presenciamos juntos a vida do nosso irmão Alexandre, a vida da Laura. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada e se entregando ao Senhor Jesus através da sua vida, pastor. Isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão. Mas eu gostaria de compartilhar Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 24.
Essa história tem muito a ver. O pastor tem 3 anos aqui. O apóstolo Paulo passou por 3 anos na igreja de Éfeso. E o bom, de diferente do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, estava indo embora. E o nosso pastor está aqui, não vai embora. Não vai embora. Mas eu acredito que esse versículo se encaixe tudo o que o Paulo estava vivendo. Vamos todos juntos ler? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra foi lida e pedimos orientação do Teu Santo Espírito. Aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, continue a falar e falar a toda a igreja. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Ismael. Em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo, ele pronunciou essas palavras aos anciãos, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Esse versículo vem falar do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, dele não estar preso às coisas deste mundo. Não quer dizer que ele não batalhou para ter o sustento. Por muitas vezes ele batalhou para ter o sustento. E a vida do nosso pastor não é diferente, a sua vida também não é diferente. Aonde nós não devemos ter a nossa vida, considerar nossa vida de valor algum. E nós precisamos entender isso porque a nossa busca constantemente, infelizmente, é voltada a isso. É voltada ao ter, ao sustento, ao trabalho. É voltada a eu tenho que ter plano de saúde. Eu vou casar somente quando eu tiver minha casa. Isso tudo não é mal de você pensar nisso. O grande mal, quando o apóstolo Paulo ele declara isso, é quando a gente coloca tudo isso e a gente, na nossa caminhada cristã, não se torna em primeiro lugar. Deus falou que nós teríamos vida em abundância, é promessa dele. Mas essa vida em abundância é somente com Ele. Amém, igreja? Não é sem Ele. Não é sem Ele. E eu separei algumas coisas para destacar nesse texto. Em casa você lê o capítulo 20, a partir do versículo 17. Algumas coisas que evidenciam na vida do apóstolo Paulo e na vida do nosso pastor. A preocupação. Em primeiro lugar, seria o zelo com a palavra de Deus. Diz assim no versículo 25 ao 27. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo estava conversando com os presbíteros da igreja, com os pastores e orientando.
Ele tinha zelo naquilo que ensinava, na doutrina, no ensinamento. Ele tinha essa preocupação. E não é forma de exaltar o nosso pastor, mas ele tem essa preocupação que Cristo seja o centro. Que a igreja ouça a palavra de Deus e cumpra, coloque em prática. Esse é o desejo. E o apóstolo Paulo, ele foi fazendo isso, ele foi falando, anunciando. E ele tinha tanta ousadia, ele tinha tanta certeza do que ele ensinava era correto, era de Deus, da parte de Deus. Ele fala simplesmente para ele: olha, eu estou inocente do sangue de vocês. Eu vou chegar diante de Deus um dia. Ele não vai poder cobrar que eu não anunciei o Evangelho, a palavra de vida eterna. O apóstolo Paulo estava falando lá para os pastores daquele momento. E nós temos visto esse zelo. Quando eu estava junto com a Adriana e a sua família hoje, retornando para casa, eu falei, o cristão ele não pode se converter 2 vezes, mas eu me converti de novo na palavra de hoje pela manhã. Renova, Senhor. É como Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio da igreja. Então a palavra foi ministrada, o zelo com a palavra de Deus, o Espírito Santo veio e sondou os nossos corações, principalmente, eu creio, porque eu senti isso, eu percebi isso na minha vida e já fui vendo, em vez de ver para a vida dos irmãos, eu já fui vendo flashes na minha vida onde eu estou falhando, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso corrigir. Então eu falei: Adriana, acho que eu me converti de novo, porque me deu um vigor, me deu um renovo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. O zelo, pastor, com a palavra de Deus que o nosso pastor tem. O apóstolo Paulo, uns versículos anteriores, um contexto aqui anterior, diz de uma pessoa que era o Eutico, a partir do versículo 7, o zelo que o apóstolo Paulo tinha com a igreja, e o tempo estava corrido, e ele precisava ir para Jerusalém, e o povo queria impedir, porque sabia que ele ia ter sofrimento lá, porque ele tinha anunciado. Quando o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo que você vai para Jerusalém, e lá vai haver perseguições, prisões e tribulações. Se você ouvisse isso da parte se você entendesse que era da parte de Deus, você ia aceitar. Mas se você ouvisse isso na sua mente, eu ia repreender. O apóstolo Paulo, ele sabia, por isso que ele estava ansioso de voltar para Jerusalém. E o povo de Deus queria impedi-lo. Insistiram, mas viram que não tinha como mudar essa situação. Mas esse rapaz, esse jovem, Eutico, o apóstolo Paulo estava pregando já já estava na hora de meia-noite, e ele estava aproximadamente, na galeria. E o apóstolo Paulo, o sermão dele foi longo, porque ele precisava anunciar, ele precisava colocar tudo em ordem, porque ele sabia que iria vir dias maus para aquela igreja, e ele precisava anunciar. E por volta de meia-noite, aquele jovem caiu do 3º pavilhão e morreu no meio da mensagem. Aquela mensagem que muitas das vezes nós não damos valor, estamos cochilando. Aquela mensagem muitas das vezes que a gente não dá valor porque vem da parte de Deus, está demorando porque eu tenho que fazer almoço, eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu trabalho. Aquela mensagem que muitas das vezes a gente está disperso e Deus está mandando falar à igreja e nós não estamos dando ouvidos. Esse jovem caiu e morreu. O apóstolo Paulo chegou até ele, abraçou e falou: fiquem calmos, ele está vivo.
E aí ele continuou pregando. Não acabou a mensagem. De vez em quando acontece um tumulto aqui na igreja. E a mensagem não acaba, ela segue. Vai alguém resolver, mas ela segue. E essa mensagem que o apóstolo Paulo pregou, aconteceu até ao amanhecer. Amém? Porque ele precisava dar orientações à igreja de Cristo. A igreja, ela precisava ser edificada. Então o apóstolo Paulo tinha zelo na sua palavra. Ele tinha preocupação. Um outro exemplo que nós podemos tirar dessa lição aqui é o versículo 29 de Atos capítulo 20. Diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Amém? Quem esteve aqui de manhã? Não nesse texto, mas o pastor falou sobre isso. Eu entendo que é a confirmação de Deus, aquilo que ele pregou pela manhã. Coisas externas que acontecem diante da igreja. Lobos ferozes querendo entrar diante da igreja. O apóstolo Paulo estava aqui orientando a igreja a ficar vigilante, em oração. Em oração o tempo todo. É por isso que quando nós chegamos na igreja e tem um cronômetro aqui, é para a gente nos desligarmos de tudo e buscarmos a presença de Deus. É por isso que quando tem um cronômetro aqui, o culto vai acontecer, e a palavra de Deus vai ser pregada para se cumprir Efésios capítulo 6, onde a gente precisamos pegar a armadura de Deus, e com toda oração e súplica, devemos orar e interceder, porque há uma batalha espiritual, aonde o inimigo ele faz de tudo para entrar aqui para você não ouvir a palavra de Deus, para você não ouvir. Sei que depois da minha palavra, lobos ferozes penetrarão no meio da igreja. Quem lembra dos vizinhos? Quem lembra? Foi falado pela manhã. Ferozes, querendo humilhar o povo de Deus. Eu não sei se foi ideia do pastor, mas eu sei que foi através dele, nós adquirimos a bateria, uma nova bateria, para não ser escândalo para a vizinhança. Mas mesmo assim incomodou, mas mesmo assim se levantaram para colocar o dedo na cara do nosso pastor. E talvez ali ele teve que ter domínio próprio, ele teve que ter equilíbrio, ele teve que ter uma visão espiritual das circunstâncias, como o apóstolo Paulo teve. Ele falando: olha, vai entrar lobos ferozes, querendo entrar no meio do povo. Isso não é diferente de hoje. E nós como igreja precisamos estarmos vigilantes. Estarmos vigilantes. Lobos ferozes têm penetrado no meio da igreja. Talvez você não vai ver a figura do diabo, como muitos conhecem, que tem um chifre, que tem rabo, que tem um tridente. Lobos ferozes querem entrar no meio da igreja, e nós somos a igreja. Entra por aqui. Engana a muitos por televisão. Novelas que muitas das vezes são dedicadas ao diabo, onde fala sobre o homossexualismo.
lobos ferozes têm tá penetrando no meio da igreja, e nós vamos cedendo, abrindo brechas dentro dos nossos lares. É por isso que o apóstolo Paulo falando, eu não tenho a minha vida como preciosa, mas que seja feito, o evangelho de Deus seja pregado. Ele não me importa, nem considera a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E nós como igreja precisamos acordar para isso, porque lobos ferozes têm entrado no meio da igreja, e nós temos dado brecha, nós abrimos a porta, simplesmente, pode entrar, é dessa forma. Talvez você ache um absurdo, mas é dessa forma. E aí o apóstolo Paulo, e é o que é ensinado através da vida do pastor, aonde a gente perseverar, aonde sermos fiel à palavra de Deus, em buscar a Deus. Mas não tem nada a ver assistir uma novela. Quantos já não viram uma novela, e o casamento de um casal se terminando, e nós desejando que a mulher separe daquele marido e case com o bonitão, com aquele que é bonzinho e educado, com aquele que vem como sapatinho de algodão, que vem enganando. Entra dentro do nosso lar. Entra dentro do nosso lar. E nós como igreja precisamos fazer algo. Precisamos tomar essa postura que o apóstolo Paulo teve, e aquilo que é ensinado na igreja, colocarmos em prática. Talvez, pastor, eu não consigo jejuar. Jejue disso. Tira essa maldição. Muitas das vezes a gente fala, critica as pessoas, mas a gente não tem coragem de renunciar. Não renunciamos os ensinamentos dos nossos filhos, aqueles que têm criança pequena, crianças que já com 9 anos já têm um celular, e da internet. Irmãos, a gente não vigia 24 horas, e a gente sabe quando a gente trabalha com computador ou celular, de repente vem flashes, vem mensagem, você está no Facebook, aonde você estiver, vem alguns vídeos indecentes, ou você clica lá ou não. E uma criança tem discernimento para fazer isso? Porque nós preferimos o quê? As coisas mais fáceis. Aquilo que está mais fácil. Eu estou vendo. Está aqui pertinho de mim, meu filho, a minha filha, meu netinho, minha netinha está aqui pertinho de mim. Eu estou vendo, está protegido. Não tem ladrão, não vai se acidentar, porque eu já tirei a mesa, já tirei a cadeira, mas o celular está na mão. Desenhos estão passando que não edificam. A gente não se preocupa de selecionar coisa para os nossos filhos. E aí quando se torna maiores, a gente vai ter dificuldade. E nós precisamos ter essa visão espiritual. Lobos ferozes penetrarão no meio da igreja. E no versículo 30 também fala, homens dentro da igreja que torcem a palavra de Deus. Mas como? Como torcem? É quando a palavra de Deus é pregada, e ela é uma espada de 2 gumes, ela corta para o pregador e corta para a igreja, ela fala para todos, e nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, o que a gente fala? Essa palavra foi para o ministro de louvor, foi para o Erlon. Essa palavra, nossa, Deus falou agora, falou para a vida da Tânia. Nossa, Valéria, Deus está tratando com a Valéria. E a gente se considera dessa forma. Homens que distorcem, fazem esse comentário. Distorcem onde a gente podemos sair daqui diante da casa de Deus e ruminar que a palavra de Deus que foi pregada, e a gente muitas das vezes na brincadeira.
Pastor usou o chicote hoje. É palavra de Deus, irmãos. Ele não sabe o que está acontecendo com a sua vida, não. E não se sinta que você é o melhor de todos, não. Ele não sabe, não. Deus, ele busca a orientação de Deus, Deus fala e vai ser anunciada aqui a palavra de Deus. E nós não damos valor em relação a isso. Nós falamos, pastor, está dando chibatada. Nossa, minhas costas estão até doendo. Em vez de aceitarmos, realmente, a palavra de Deus cortou. E eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar aquilo que Deus está anunciando. Amém, igreja? Muitas das vezes o pastor, homens que distorcem dentro da igreja, aí está pregando, ele está pregando porque está chateado. A gente se torna até Deus nesse momento, porque a gente olha as circunstâncias, o movimento, o semblante. O pastor pregou e ele exaltou, é porque ele está chateado. E a gente muitas das vezes dá até nome, nos tornamos juiz. E o apóstolo Paulo, ele estava orientando a igreja de Éfeso. Homens que vão distorcer a verdade. Então, quando a palavra for pregada, igreja, você toma posse. Talvez não seja algo que você esteja vivendo no momento, mas toma posse. Porque lá na frente você pode viver isso. E você vai estar protegido. Amém? Você vai estar protegido. Eu acredito que a oração do apóstolo Paulo, a oração do pastor Ismael, é que o Espírito Santo avive a obra da igreja, que possa quebrantar o coração, porque é o único que pode mudar as circunstâncias das nossas vidas. E terceiro, para terminarmos, versículo 35, diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Amém? Então Jesus disse, melhor dar do que receber. O que nós podemos? O apóstolo Paulo falando, muito eu fiz no meu trabalho árduo de pregar a palavra de Deus, para ajudar os fracos. E nós precisamos ter isso em mente. E é melhor dar do que receber. O que que nós podemos dar? O nosso tempo. O nosso tempo. Irmãos, eu me incluo nisso. Eu me incluo. Eu sei que a igreja de hoje, são poucos que têm insônia. São poucos. Vou levar para um lado da brincadeira, mas são poucos. Se a gente pegar e entrar no Facebook, a gente vai 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, e a gente vai mandando mensagem, nós vamos passando, e aí nós, quando vamos dormir, lembramos, eu vou dedicar ao Senhor. Antes de dormir, eu vou ler a palavra de Deus e vou orar. E começo. Vou começar no salmo, o salmo que incentiva, o salmo que dá vigor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, amém. Estou sentindo a presença de Deus, vou orar agora. Pai, abençoa o meu dia, amanhã, a nova caminhada. Vem, Senhor, a estar comigo. Dormiu. Irmãos, não é mentira não.
Por isso que o apóstolo Paulo tinha zelo com aquilo que ele foi convocado, para aquilo que ele foi chamado. E nós temos um engano de acharmos que é só para a vida do pastor, é o pastor que visita, é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que fazer isso ou aquilo. Você tem que lembrar que está na palavra de Deus que todos nós somos sacerdotes do Senhor, a nação santa, o povo adquirido, é para todos. E constantemente nós precisamos suplicar: Deus, me ajuda a ter momentos especiais com o Senhor e não dar o pior para o Senhor, e não dar o pior para o Senhor. Então nós precisamos fazer isso, o nosso tempo. Trabalho árduo. Trabalhar diante da igreja é prazeroso. Devemos ajudar os fracos e não criticá-lo. Sabe como que acontece isso? Vou dar um exemplo. Por muito tempo na igreja, vou dar um exemplo que não fui dizimista. E vou na caminhada, a palavra de Deus está sendo pregada, todo momento de dízimo, se eu pudesse enfiar debaixo da cadeira, me esconder, e sendo pregado, e tendo dificuldade. E Jesus foi me libertando, e me libertou, porque tudo é dele, para ele, amém? Aí me libertou. E dado momento, algum irmãozinho fala: poxa, eu tenho dificuldade em dizimar. E aí, em vez de eu orar pela fraqueza do irmão, que absurdo, como que não é dizimista? Está sentado num banco, tem luz, tem ventilador, a gente critica. Eu esqueci que eu não fazia. É como o exemplo de um mal pagador. É mal pagador, é criticado. Vai as pessoas na porta cobrando. E ele diz que é crente, está devendo. E aquela pessoa passa a ouvir a palavra de Deus e passa a acertar a sua vida. E Deus passa a conduzir. Aí aquela pessoa vê outra na mesma situação. Não ensina os fracos, não ajuda os fracos. E se torna juiz, esqueceu como era. Nós muitas das vezes estamos diante da igreja, nós denegrimos a imagem do nosso irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós pronunciamos palavras, nós levantamos calúnias, e olhamos para a fraqueza daquela pessoa e não oramos. É como muitas das vezes, a gente precisa orar por fulano de tal, que aconteceu isso na vida dele. Nós demos um relatório, fazemos a fofoca e esquecemos de orar. Nós fazemos isto. Então muitas das vezes a gente vem na igreja: Senhor, fala comigo. E o Senhor fala e quer que a igreja reaja. Então é melhor dar do que receber. Eu gostaria, neste momento, de convidar o Ministério de Louvor, que vai, o grupo que vai cantar. Eu vou orar. A você que nos visita, o Senhor Jesus falou que é melhor dar do que receber. Se você entendeu de tudo que foi cultuado, foi falado aqui, eu te digo que é melhor dar o seu coração ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: Deus, filho meu, dai-me o teu coração. Jesus está pedindo o seu coração, para que seja 100% dele. Independente das circunstâncias, Ele vai abençoar a sua vida. Ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração.
Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e nós vamos orar. E você vai ouvir a voz de Deus agora através desse versículo. Você coloca o teu nome agora. Coloca o teu nome. Deus falando o teu nome e pedindo: dai-me o teu coração. Convido todos a estarem com os olhos fechados e a orar. É um culto de gratidão, é um culto onde Deus está sendo anunciado. O Senhor Jesus disse: é melhor dar do que receber. O Senhor é muito especial para a nossa igreja, para nossas vidas, e cada um de nós temos crescido com a sua vida. Eu sei que Deus já tem respondido tudo que você tem feito. Deus tem respondido a oração, e a gente tem presenciado o discernimento de Deus na sua vida. Você tem tido discernimento dos acontecimentos. Talvez não vá acertar 100%, mas com certeza você tem buscado a orientação de Deus. Eu convido a igreja a estender uma das suas mãos para abençoar essa família, em especial a vida do pastor Ismael. E com certeza o coração da esposa está radiante, porque quando o esposo é honrado, com certeza a esposa se alegra. Pai, nós queremos neste momento agradecer, render graças ao Senhor, porque Tu és bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ela não tem fim sobre as nossas vidas. Pai, diante da Tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, ligar a vida do pastor Ismael no Teu altar de graça. E diante da promessa que está lá no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que desejo do teu coração. Pai, Ele já se expressou o desejo do seu coração diante do teu altar, diante da tua igreja. E nós como igreja concordamos em nome de Jesus. Nós ligamos, Senhor Deus, todo o desejo do coração dele diante do Senhor. E Pai, em nome de Jesus, ordena a bênção sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. E se estenda, Senhor Deus, sobre as filhas, seus familiares, para a glória do teu santo nome, ó Pai querido. E nós sabemos que através disso o seu nome é glorificado. O Senhor é honrado através da vida do nosso pastor, Pai. Então nós agradecemos, nós abençoamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de vida. E nós alegramos junto com Ele, porque a Tua palavra diz alegrar com os que se alegram, Pai. Então neste momento toda a igreja está feliz. E a Ti honra, louvores e glórias ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.